é o martelo. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e passo imediatamente ao próximo orador do grande expediente, deputado Mário Feitosa, do PMDB do Ceará. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Senhor presidente Exalci, senhores e senhoras deputados, telespectadores da TV Câmara, diante das diversas competências e atividades da CFT, Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, e das muitas responsabilidades que me foram depositadas, na condição de presidente, acho oportuno vir, nesta manhã, à tribuna da Casa, trazendo temas caros ao sistema financeiro e tributário, suas entidades, operações, mercados, seguros e atividades monetárias que afetam o Brasil e infernizam a vida do povo brasileiro. É que neste ano nossa responsabilidade de realizar as adequações das despesas e seus impactos no Orçamento Geral da União, no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias serão mais relevantes, lembrando que o próximo presidente ou presidenta irá duelar com o Congresso pelas medidas adotadas neste último ano de mandato. Quero lembrar ainda que o nosso sistema tributário é o modelo de repartição das receitas e encargos entre os entes federativos, vem se mostrando cada vez mais incapaz de atender os anseios nacionais, nos cobrando velocidade nas reformas para a realização de um novo pacto federativo. Neste cenário, ressalto que as questões relacionadas com a dívida pública interna e externa, suas formas de indexação e pagamento, vêm ocupando a pauta no Congresso e devem ser objeto de mergulho de todos os membros desta Casa e atenção redobrada da CFT. No presente ano, face o calendário eleitoral, algumas dessas questões serão amplamente debatidas. Já vêm sendo incluídas no plano de governo de candidatos a presidente, sempre com viés de críticas às medidas preconizadas pelo governo federal. Para ilustrar nossas preocupações, entendemos importante ressaltar os cenários macroeconômicos que se iniciam em 2014, destacando-se os seguintes fatos. Primeiro, em recente missão da CNI ao Paraguai, empresários presentes constataram a reduzida carga tributária praticada naquele país, fato que já vem atraindo empresas brasileiras pressionadas pela concorrência do custo Brasil, diante dos produtos oriundos do mercado chinês. Lembro que o Paraguai vem oferecendo vantagens e encargos fiscais, das quais se destacam somente 16,5% de obrigações sociais sob o custo da mão de obra, 10% de IVA, que é o Imposto Único sobre o Valor Agregado, alíquota única de 10% no cálculo do Imposto de Renda, jornada de trabalho de 48 horas semanais, férias anuais evolutivas, observando o tempo de serviço do trabalhador, em que 12 dias por ano para quem tem até 5 anos de serviço, 18 dias por ano para quem tem de 5 a 10 anos de serviço e 30 dias por ano para quem tem mais de 10 anos de serviço. Além disso, o Paraguai oferece energia elétrica abundante proveniente do Itaipu, a custo 60% mais barato do que os preços do quilowatt-hora praticados no Brasil. Enquanto os efeitos da China, é o item 2, começam a contaminar nossa fronteira com os colorados, as novas regras de aumento do salário mínimo, que incorporam o INPC, mais o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, deu efetiva a elevação do poder de compra da classe trabalhadora, mas causou um enorme impacto nas contas públicas de estados e municípios, que em 2013 encostaram nos limites prudenciais de responsabilidade fiscal. O item 3, meu presidente Exalci, neste clima de concorrência no Mercosul, de custo tributário e social,
as iniciativas do ministro da Fazenda de evitar a discussão e aprovação do projeto que muda o indexador da dívida dos estados de IGPDI para Selic, ou amparado pelo IPCA, com aprovação retroativa, tornam o clima na federação ainda mais adverso e tenso, especialmente no ano de eleições gerais. O item 4, não bastasse tais circunstâncias, a crise na balança comercial brasileira, especialmente com a Venezuela e com a Argentina, que promove reduções drásticas das importações de frango, carne bovina, manufaturados diversos, eletrônicos, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, deve ser enfrentada pelo Congresso, lembrando que não podemos tolerar a quebra dos compromissos que nortearam a criação do Mercosul. Um outro item, em sentido contrário, devemos estar atentos aos questionamentos acerca dos efeitos da prorrogação dos benefícios fiscais oferecidos para a Zona Franca de Manaus, por mais de 50 anos, lembrando que a sua criação foi em 1967, e que tais vantagens foram posteriormente prorrogadas na Constituinte de 1988 e agora em 2003. Outro item importante da nossa macroeconomia, e é importante lembrar, é que, embora os investimentos estrangeiros estejam se mantendo estáveis entre 2012 e 2013, e próximo de 3% do PIB, o crescimento médio do país, no mesmo período, foi limitado a 1,6%, e seus efeitos agravados pela relação da dívida sobre o PIB, que ficou em 68%. Vejam essa relação da dívida com relação ao PIB, 68%. Nestas questões, o Congresso deve analisar suas proposições, observando esse contexto, sob pena de atrapalhar a única saída para o povo brasileiro, que é a escalada permanente de crescimento. E essa é a nossa busca, é a escalada de crescimento permanente. Um outro item importante que vale aqui ressaltar é que o mundo globalizou-se de tal forma que os indicadores externos são preocupantes e vêm dando sinais de perda da confiança internacional do Brasil. Fatos extraídos do último relatório da Goldman Sachs, a ponto que o descuido dos fundamentos domésticos afetou nossa economia, causando desequilíbrio, resistência da inflação, aumento do déficit corrente, e o país precisa do Congresso para responder a estas circunstâncias, sob pena de uma derrocada nacional. Outro item importante, as críticas da agência Morgan Stanley, colocando o Brasil entre os 5 países mais frágeis, ao lado da África do Sul, Índia, Indonésia e Turquia, especialmente pelos erros no nosso sistema tributário, por sua elevada carga, intervenção excessiva do governo na economia, só for atenuada pelo fato de que nossas reservas são muito maiores do que a das demais nações sob comparação. Devemos estar atentos para tais questões, sob pena de passar a estrelar um clube dos piores do mundo. São fatos históricos, registrados pelos organismos que acompanham a economia mundial. A recessão pela qual passou a Europa e a desaceleração da China são componentes que não podem ser esquecidos, pois medidas internas jamais serão capazes de alterar o cenário internacional, já que não somos e nem seremos protagonistas no mundo. Outro fato importante para ser citado, dentre o que enumeramos, tais fatos impõem o Congresso desde já, e aos partidos que disputam os governos regionais e nacional, um debate que busque alternativas que viabilizem o crescimento, lembrando que o custo Brasil, sua infraestrutura e economia devem estar habilitados para garantir um crescimento vegetativo e permanente da nação. Senhor presidente Zalci, é tarefa do Congresso acompanhar um embate jurídico, empreendendo nos tribunais, visando aplicar o NPC na correção dos saldos do FGTS. Vez que a aplicação da TR a saldos dos depósitos da ordem de 10 mil do FGTS em junho de 99 vem causando prejuízo aos trabalhadores superiores a 20 mil, o que poderá exigir uma solução legal, congressual e não meramente jurídica, sob pena de colocar o sistema financeiro em colapso para pagar as diferenças apuradas. Na berlinda das questões que atravancam o crescimento e afastam o investimento, estão medidas como as do lançamento pelo Tesouro Nacional
nos próximos dias de bônus denominados em euros, vez que após o anúncio da meta do superávit primário de 1,9% do PIB e a queda do dólar comercial, melhoraram e reduziram-se as posições compradas em dólar na Bolsa de Mercado Futuro em quase 2,3 bilhões de dólares. Verificando-se que a queda e o aumento na arrecadação da União vem ocorrendo em relação a alguns tributos, comparei os valores obtidos em janeiro de 2013 e em relação a janeiro de 2014, procurando identificar as causas para recomendar providências. Vejamos um quadro do Tesouro Nacional sobre tributo que tiveram redução na arrecadação do último ano. O IOF caiu 6,82%, CONFINS 7,50%, Contribuição Social do Lucro Líquido 2,73%, PIS/PASEP 1,33% e o Imposto de Renda Total 1,32%. Também apresento aqui um quadro dos tributos que tiveram crescimento na arrecadação no último ano, como é o caso do Imposto de Renda Pessoa Física, que cresceu 10,89%. As pessoas físicas continuam sendo a cabeça de chave no pagamento dos impostos, todos eles tributados na fonte. Imposto sobre importação de 9,14%, IPI subiu 5,64%, Imposto de Renda na fonte 6,40%, Receita Previdenciária 4,26% e outras receitas menores, mas com índice elevado, de 48,38%. Ou seja, medidas de desoneração fiscal do IPI em setores da indústria foram responsáveis pela manutenção da arrecadação do IPI, enquanto que o aumento do IOF combinou com a redução drástica do valor arrecadado. Por fim, para complicar ainda mais os cenários, a última decisão do Copom, em 26 de fevereiro, de reduzir o ritmo do aumento da taxa de juros, elevando a Selic em 0,25 percentuais, na oitava alta consecutiva, afetaram a recuperação da economia e o bolso do brasileiro, devendo o Congresso estar atento para as próximas edições desta novela. Por estas razões, conclamo aos parlamentares a procurar ferramentas e propostas sob exame, levando em conta que tais cenários, circunstâncias e medidas devem procurar a harmonia entre a produção, a tributação e o consumo. Lembrando que não somos mais uma economia isolada, integramos sim um mundo competitivo em que nossos fundamentos são comparados aos das demais nações. Taxas de juros, evolução do nosso crescimento, PIB, custo Brasil, são fatores que são diariamente comparados por todos os movimentos industriais e financeiros, mundo afora, ao decidir para onde vão o capital e o trabalho e para onde se destinam as novas tecnologias, para onde se transferem as inovações. Devemos nos perguntar em que mundo desejamos estar, com quais parceiros e com quem vamos competir. Sem prestigiar a produção, o crescimento da indústria, do agronegócio, com respeito ao meio ambiente, preconizando medidas autossustentáveis, estamos fadados a ser esquecidos e relegados a um plano internacional e de desimportância e de indiferença. É hora de reflexão, senhoras e senhores deputados, e adoção de medidas maduras, colocando o Brasil no patamar de nação, que ele sempre mereceu e que nossos antepassados nos vêm sendo capazes de fazê-los. Nossos antepassados não vêm sendo capazes de fazê-los. Para alcançar a harmonia no sistema econômico, financeiro nacional, o Congresso terá, dentre suas missões, buscar o equilíbrio na redução do custo Brasil. Isso é muito importante. Buscar o equilíbrio na redução do custo Brasil. A otimização do custeio da máquina pública. Tem que ter uma vigilância do Congresso Nacional sobre o custeio da máquina pública. Ganhar a luta pelo controle da inflação, praticando ações e estímulos permanentes ao crescimento da economia. Por tais razões, conclamo a todos os companheiros e companheiras parlamentares para essa grandiosa missão. O discurso, como presidente da Comissão de Finanças e Tributação, pela primeira vez que estou ocupando o plenário depois de assumir a presidência da Comissão de Finanças e Tributação, é um discurso macroeconômico, de alerta e de levantar sintomas, modelos e conclamar ao Congresso para que busque a forma da discussão
a forma do diálogo para alcançarmos esses índices e termos um rumo da nossa economia com mais firmeza e que a gente possa viver um país em crescimento e que possamos dar aos nossos filhos e nossos netos dias melhores com a economia mais bem acreditada no nosso mundo que hoje competimos. Trago também, senhor presidente, mudando um pouco o tema do meu discurso, um outro tema, presidente Zalci, que é o que dói no meu Nordeste, é o que dói no meu Ceará. A repetição de enchentes e secas no Brasil, em regiões tão próximas e tão diferentes, como as do Norte e as do Nordeste, vem se demonstrando um desafio paradoxal para as autoridades nacionais, especialmente quando se percebe que os sucessivos governos não guardam de sua história recente fatos e memória para realizar o planejamento e adotar medidas capazes de enfrentar desafios tão contraditórios. O Brasil é mesmo um país de paradoxos. O excesso de águas nas bacias do Araguaia e Tocantins, que levaram na virada de 2013 para 2014, as populações de Imperatriz lembrarem-se do seu rótulo de Veneza brasileira, expulsando ao colapso de abastecimento humano de águas de cidades inteiras, como a da Prazível e Itapipoca, no meu Ceará, que atraiu até o meu governador Cid Gomes para o local, onde permaneceu uma semana tentando mudar o clima daquela cidade com tamanho problema de falta de água com a sua adutora emergencial. De lá assistimos Sua Excelência o governador Cid mergulhar numa cisterna para, em plenos pulmões, acionar um registro emperrado que insistia em não facilitar o fluxo líquido da vida do itapipoquense. Parece que até o presente momento não foi resolvido e solucionado o problema. A apneia governamental, simbolizando pelos registros no YouTube, maneira insólita de estimular a equipe, já cansada de réveillon de trabalho, tem o simbolismo de demonstrar que o Brasil enfrenta vários tipos de interrupção na comunicação entre seus entes públicos, regiões e problemas e soluções. As cheias nas margens do Tocantins e do Araguaia em 2013, repetida com igual desmantelo nos recordes históricos dos rios Tapajós e Amazonas em 2012, tão noticiada nos jornais Brasil afora, demonstram que é ausente uma política de manejo, de gerenciamento e de transposição de recursos hídricos dentre regiões que vivem ameaçadas pelo excesso e outra pela falta de água. Vive o país, ano a ano, repetidos dramas urbanos e sociais. Enquanto o Brasil não aprender a discutir seus problemas antes das eleições e submetê-los aos candidatos, comprometendo partido e coligações com projetos, obras e atividade que enfrentem claramente as mazelas nacionais, continuaremos a eleger apenas nomes, esperando que a inspiração divina os faça compreender os problemas para lhes dar soluções. O ano se inicia com uma eleição nacional e o PMDB não pode ficar à mercê de alianças cujo destino será apoiar este ou aquele nome, independente dos compromissos e soluções. Os estados do Amazonas, Pará e Amapá, na região norte, e Ceará, Piauí e Maranhão, no Nordeste, estão cansados de emprestar apoio e o voto de seus 84 deputados que nos sucessivos governos nacionais de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e de Dilma, vem assistindo o tempo passar sem qualquer medida de manejo, gerenciamento e transposição dos recursos hídricos do excesso de água das maiores bacias hidrográficas brasileiras, visando afastar suas enchentes para os irmãos maranhenses, piauenses e nós cearenses, que amargam a desventura da falta da água para o consumo humano, uns com tantos e outros com tão pouco. Pesquisando na documentação da Agência Nacional de Águas, a ANA, percebi que existem projetos, obras e atividades de manejo, transposição e gerenciamento de água das regiões hidrográficas do Tocantins, Araguaia e Atlântico Nordeste Ocidental, para as regiões Parnaíba e Atlântico Nordeste Oriental. A inocorrência de programas de transposição persiste nas atividades do Ministério da Integração Nacional, que trata a questão como verdadeiro mistério
da desintegração nacional. Indagando ainda em setores do DENOX e entre empresas de consultoria na área de recursos hídricos, o tema ainda é desconhecido. Se o excesso de água nas áreas ribeirinhas do norte brasileiro é causa de sofrimento e dor, na região do semiárido, no meus Iamuns, lá no meu Tauá, a falta de água para o consumo humano e animal tem causado um verdadeiro rio de lágrimas, senhor presidente, como já disseram outra vez aqui quando usei a tribuna. Quantas vezes vamos ter que alertar para o problema da seca no nosso Nordeste e o excesso de água e enchentes no nosso norte do país? Apenas 10 graus de longitude separam o Ceará dos mananciais do Tocantins e um pouco mais nos afasta das aortas hídricas do Araguaia, que lançam mais de 5.000 metros cúbicos por segundo na boca do rio Pará, após movimentar a turbina das usinas do Estreito, com 1.087 megawatts, Tucuruí, com 8.370 megawatts, e ainda garantiu o funcionamento de outras, como a usina hidrelétrica de Luiz Eduardo Magalhães, com 902 megawatts, São Salvador, com 240 megawatts, sem falar nas instalações e instalações dos grandes afluentes daquele estado. O manancial hídrico que adoça a boca do mar e causa enchentes no Amapá e no Pará seria essencial para minorar o sofrimento dos nordestinos do Maranhão, Piauí e Ceará, que é atendido por canal de transposição, usando técnica de manejo como adotada em nosso estado e conhecida como Cinturão das Águas, projeto que vem há muito tempo para o meu Ceará, que agora o governador Eunício Oliveira, o governador Cid Gomes, senador Eunício Oliveira, como os nossos líderes do PT em conjunto, trabalham para esse Cinturão das Águas no nosso Ceará, que haverá de reduzir, aplacar e minorar a escassez de água para o consumo animal. Diz o adágio popular que eu desejar o mal para alguém deveria deixá-lo a pão e água. Ou seja, mesmo ao pior inimigo não se deve negar o acesso à água. Sobre o tema, quero conclamar a bancada do Pará, do Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí e do meu Ceará, para juntos convocar uma audiência pública, visando conjuntamente realizar reunião de trabalho com autoridades da área, para debater as condicionantes democráticas e técnicas, para uma proposta pluripartidária das bancadas dos estados envolvidos, visando discutir o tema e apresentar soluções para submetê-lo aos partidos e coligações, e exigir compromisso para os respectivos planos de governo, como projeto e obra a serem realizadas no quadriênio 2015 a 2018. Esse tema que trago aqui, vou trazer várias vezes, até que o sentimento da bancada do meu Nordeste com o Norte do país possa se conscientizar que essa providência desses projetos e desenvolvimento de técnicas possam, na realidade, desaguar em providências para que as muitas águas do Norte possam dar a solução das pouquíssimas ou quase nenhuma água no nosso Nordeste. Para concluir, senhor presidente Zalci, estamos na Comissão de Finanças e Tributação fazendo um seminário, convidando o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o presidente do Banco Central, o Tombini, e o secretário do Tesouro, o Arno, para que a gente possa fazer uma discussão sobre a nossa economia, os nossos números, a consistência dos nossos dados, a verdadeira situação do nosso país, principalmente com relação ao nosso destino da nossa inflação, o crescimento do Brasil, o custo do Brasil e a nossa competitividade. Isso tem que ser feito com realismo, isso tem que ser feito claramente com todos participando desse discurso. Não pode só a área econômica nortear os números e simplesmente maquiá-los, como apareceu a contabilidade criativa, que eu não acredito que tenha sido feito dessa forma, de forma tão, diríamos, irresponsável. Acho que teve muita responsabilidade em apresentar os números do Brasil. O que nós precisamos é discutir esses números. Discutir o número do crescimento do Brasil para não criar o nosso parque industrial abandonado e sem competitividade, sempre esperando produtos da China.
sempre esperando produtos de um mundo onde nós temos capacidade, mão de obra que nós precisamos qualificar, mas somos brasileiros fortes, lutadores, empunhamos nossa bandeira, temos garra, temos força, e esse Brasil motivado, esse Brasil treinado, com educação, atendimento na área de saúde, que possa suportar as calamidades, é que traz a força e o fôlego do nosso brasileiro. Presidente Zalci, muitíssimo obrigado pela sua atenção, senhoras e senhores deputados, muitíssimo obrigado pela atenção, TV Câmara e todos os meios de comunicação dessa casa. Obrigado. Deputado Mário Feitosa, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pedir a Vossa Excelência que assuma a presidência para que eu possa também encerrando agora o grande expediente, entrando em comunicações de parlamentares, mas eu quero antes registrar aqui a presença dos alunos do Colégio Equipatos, lá de Patos de Minas. Sejam bem-vindos a essa casa.